Seja muito bem-vindo a uma nova temporada do Código Aberto. Nós estamos iniciando um novo ano, a gente ainda está naquele momento de sair, a gente ainda não acostumou ainda a falar 2019, né? Eu acho que você em algum momento está escrevendo alguma coisa, escreve errado, escreve ainda 2018, a gente ainda está nesse movimento. Mas seja muito bem-vindo não só ao novo ano, mas também a essa nova temporada do Código Aberto. Nós nos despedimos na temporada passada conversando sobre a igreja, sobre unidade, sobre essa igreja que precisa viver através do Espírito Santo, essa experiência de vida em comunidade real. Não apenas uma igreja que divide um mesmo prédio, não apenas uma igreja que faz eventos juntos, que participa de programas, mas uma igreja de gente que compartilha a vida. E agora a gente vai continuar pensando agora sobre a igreja num outro aspecto. A gente vai olhar para o livro do Apocalipse e olhar para esse livro tão especial e pensar no que ele revela para a igreja, no que Deus revela a respeito da nossa vida e aquilo que Deus revela sobre si principalmente. Então você é convidado para participar com a gente nessa próxima temporada desses estudos no livro do Apocalipse. Um livro que causa geralmente espanto. Algumas pessoas associam o Apocalipse à destruição, à desordem, à catástrofe, mas nós vamos relacionar, porque a Bíblia assim o faz, o Apocalipse à esperança, o Apocalipse à consumação da nossa fé, o Apocalipse sendo a revelação de um Deus que está contando a história desse mundo e sendo o principal protagonista dessa história. E como toda nova temporada, nós temos também novos convidados, novos e bonitinhos convidados que estão aqui com a gente, e eu vou começar apresentando de cá, vou começar aqui. Moara, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Moara, você já participou do Código Aberto, né? Participei da primeira temporada nesse cenário aqui. Sério mesmo? Faz uns 4 anos você já. que inaugurou esse cenário? Foi. Ah, então tá bom, que bom que você está voltando então para este lugar. E que você de onde você é, Moara? Eu sou de Brasília. O que você faz em Brasília? A Igreja Central, a Igreja Adventista Central lá em Brasília, e lá eu sou advogada e professora universitária. Que legal, Moara. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Que você se sinta muito bem, que Deus te abençoe e nos abençoe através de você também. Amém. Pastor Leonardo. Prazer estar aqui, pastor. Você mora onde, pastor? Eu venho do Espírito Santo, moro atualmente em Colatina e é um prazer a gente poder participar do Código Aberto pela primeira vez. Já estamos ali no Espírito Santo há 3 anos e é muito bom, uma alegria poder compartilhar a palavra de Você é Deus. pastor há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, os 3 anos, seus 3 anos de trabalho foram lá no Espírito Santo. Exatamente. Desde que me formei, estou no Espírito Santo. Legal, pastor. Muito prazer. Obrigado por aceitar o convite também. Obrigado. E esse desafio, né, de falar do Apocalipse aqui com a gente. Com certeza. Beleza. Temos ali também o Stefan, Max. O Max. Stefan ou Max? Max, tá bom. Max, tá bom? Aham. Então tá bom. Max, como é que você tá? Tô joia. Tô Tudo muito bem? contente de estar aqui. Sou fã de carteirinha de criancinha. Desde muito criança, legal. tem a impressão que esse programa é velho. É... Mas faz sentido também. E, ô Max, você faz o que da sua vida? De onde você veio? Então, eu sou de São Paulo, tenho 26 anos, me formei em teologia, atualmente sou acadêmico em jornalismo e escrevo para uma coluna na revista Adventista, lá da Europa, e atualmente auxilio no NASP Campus 2, que fica lá em Engenheiro Coelho, né, na nossa universidade, ajudo lá com os ministérios jovens, escola sabatina, dou palestra por aí desse tipo de assunto, com jovens, é isso aí. Massa. O Max, eu tive a bênção de trabalhar com o Max lá no NASP, isso aí. né? O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, tem 3 campi e um deles fica lá em Engenheiro Coelho, onde o Max está estudando jornalismo e onde você fez teologia, né? Isso. E uma coisa interessante, a gente vai conversar aqui, para quem está nos acompanhando, muitas pessoas sabem disso, algumas não. A cada sábado, nas igrejas adventistas, a igreja se reúne para estudar esse tema que a gente estuda aqui. Então, você que passar por alguma igreja adventista aos sábados vai encontrar as pessoas reunidas estudando o mesmo tema. E lá a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, porque o Max lá lidera um desses grupos que tem tentado dar cada vez mais relevância para esse estudo, tentar olhar temas transversais que acabam passando nessas lições de cada semana. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Like. Um abraço Seven aí para Like, eles. que é a Seven Likeana. que é o seu grupo, o grupo de estudos desse mesmo guia lá no NASP. E falando em UNASP,
a Jéssica também é do NASP. Isso. Sou do NASP, estou há 8 anos lá, mas sou natural de Jundiaí, São Paulo. Beleza, o que você faz no NASP hoje, Jéssica? Hoje eu trabalho lá no departamento acadêmico, mas o que eu mais gosto de fazer é que eu voltei a estudar engenharia de produção. Ah, você está estudando engenharia de produção, Isso. que legal, muito bom. Então a Jéssica está aí, eu tive a bênção de ser pastor dos dois, tanto da Jéssica quanto do Max, eu fiz o casamento da Jéssica. Isso, Né? É isso tá aí. tudo certo. Que bom. E é muito bom ter todos vocês aqui. E como a gente tem música também no Código Aberto, deixa eu apresentar aqui o Dilson e a Débora. Débora e Dilson. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. É um prazer para nós estarmos aqui. Temos certeza que nós vamos aprender também com esse tema aí junto com os convidados. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, convidados, tudo bem? Oi, convidada, tudo bem? Tudo bem? Opa. A gente está aqui com o Felipe, o nosso violonista aqui, gente boa pra caramba. A gente vai louvar Deus com vocês aí junto. É um prazer A ter glória de vocês Deus. aqui. Viu? Amém. Que Deus abençoe bastante vocês também. E todas as apresentações finalizadas, agora a gente vai orar para a gente começar. Essa que vai ser apenas a primeira lição, a gente está começando a nossa caminhada no livro do Apocalipse, então para isso a gente vai orar. Convido você para acompanhar a gente nessa oração. Bom Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado e pelas tuas bênçãos, e nesse momento entregamos em tuas mãos o nosso desejo e necessidade de conhecer o Senhor através de tua palavra. Então fale ao nosso coração, ensina-nos, instrua-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando fala de Apocalipse, hoje, o que vem na sua cabeça, ou quando fala no Apocalipse, o que vinha na sua cabeça? Por exemplo, Mara, quando você era criança e ouvia sobre o Apocalipse, o que vinha na sua cabeça? Pastor, eu até escrevi para falar sobre isso, porque quando eu era pequena, eu gostava muito de ler a Bíblia, desde pequenininha já. E eu lia do começo ao fim. E quando chegava em Apocalipse, eu tinha medo, porque eu não entendia os símbolos. Então, eu ficava assim com medo. Será que a minha professora é essa mulher? Será que... Ficava tentando encontrar na vida. Aquela professora mais malvadinha falava, tô com medo, será que vai ser ela? E eu ficava tentando refletir no meu dia a dia as coisas do Apocalipse. Hoje eu sei que realmente esses símbolos podem realmente ser aplicados no nosso dia a dia, mas não dessa forma literal. Eu tinha muito medo. E o estudo, ele tira esse medo da gente. Sim. Por isso que ele é muito importante. Quando a gente começa a compreender os significados dos símbolos, a gente perde o medo e começa a ter esperança. Com certeza. Vou te falar, comigo foi exatamente o contrário, porque eu tinha muita curiosidade. Eu via aquelas imagens que tinha na igreja, né, dos animais, com um monte de cabeça, um monte de chifre. Eu falei, eu quero aprender isso aí. Com 8 anos eu fiz um curso de Apocalipse junto com a minha mãe. Então eu gostava, eu desenhava as figurinhas, os personagens, né? Me interessava bastante. Mas é um caráter progressivo, né? Hoje em dia eu entendo ainda mais sobre o assunto, mas começou criança. E a curiosidade, né? Começou pela curiosidade, né? E você, pastor, quando você ouve, quando falam para você precisa falar sobre Apocalipse, isso é algo que te conforta, isso é algo que, assim, que te empolga, ou é algo que você precisa, cara, tem que tomar cuidado com alguma coisa? Bom, a gente tem algumas vezes certo receio de falar do Apocalipse, e talvez pelas figuras que são apresentadas no livro, mas quando nós estudamos o livro, nós percebemos que realmente tem que trazer conforto para nós. Então traz esperança, traz motivação para que nós possamos continuar firmes nessa caminhada, porque o Apocalipse, como o senhor muito bem introduziu, ele fala da esperança que nós temos de ver Jesus como nosso Salvador. Então, a princípio, eu tinha receio de falar do Apocalipse, mas hoje, quando nós temos a oportunidade de falar, em qualquer igreja ou ambiente que nós estamos, nós temos a oportunidade de entender o significado do Apocalipse de uma maneira esperançosa para o nosso coração. E eu vou falar Gé várias vezes porque é muito difícil chamar a Jéssica de Jéssica, mas Gé, quando você pensa no Apocalipse, por que você acha que as pessoas, de uma forma geral, por que você acha que o Apocalipse tornou esse livro quase que temido para a gente, principalmente para pessoas que não conhecem? O que você acha que transformou o Apocalipse num livro, né, que gera receio nas pessoas? Olha, eu acho que, primeiramente, não é um livro muito abordado dentro da própria igreja, no sentido, tipo assim, num sermão, num culto. A gente não fala muito sobre Apocalipse. Eu lembro, quando eu era mais nova, que tinha a caravana do Apocalipse, a resposta.
que era quando pastoria, reunia muita gente da igreja, fazia uma conferência para explicar, porque o Apocalipse não é fácil de se entender, né? De você pegar e ler e entendi. Você tem que realmente parar para estudar. E, além disso, é porque eu acho que a sociedade criou desse nome um estereótipo de, tipo assim, acabou. É caos, destruição. Quando você pensa em Apocalipse, você já imagina bomba, fumaça, Armagedon. fogo. Acabou tudo, né? Então... O pessoal nem sabe o que é Armagedon, mas Armagedon. Exatamente. Então Parece que é você coisa ruim, acaba, né? pela sociedade mesmo, tendo essa visão. E a gente, como cristãos, a gente também fica com medo também. Nossa, eu acho que realmente é isso. Então, vou pular. Acabou a Bíblia antes de Apocalipse. E o objetivo da nossa conversa aqui, dessa temporada toda, é exatamente que você se aproxime, e é sempre isso, que a gente se aproxime da palavra sem medo, obviamente com respeito, obviamente entendendo a seriedade do texto bíblico, mas o objetivo do Código Aberto, o objetivo da gente aqui ao conversar da Bíblia é que você se aproxime da palavra sem os temores, sem medo, entendendo que, acima de tudo, é uma mensagem de conforto. E para a gente começar, vamos lá para Apocalipse, então. Se você está com sua Bíblia aí também, acompanha junto com a gente. A gente vai começar a caminhada para entender o ponto de partida, de onde o Apocalipse sai. Como é que ele começa? O que a gente pode saber de Apocalipse antes de começar? E para a gente ter já de início, o Apocalipse obviamente tem um autor e ele obviamente tem o nome Apocalipse. Rapidamente, quem é que pode ajudar a gente a dizer isso? Quem que é essa pessoa que escreve Apocalipse e por que o nome Apocalipse? Bom, quem escreveu o Apocalipse foi João. E João escreveu esse livro porque ele recebeu uma revelação de Jesus. Então, revelação é algo que é bom. Hoje em dia, nos tempos atuais, a gente vê, por exemplo, o chá de revelação. Eu tenho alguns amigos e amigas que já tiveram filhos e eles esperam por esse momento como algo bom. Então, João também recebeu essa visão como algo muito positivo e ele passou para nós escrevendo o livro do Apocalipse como revelação de Jesus, que é algo bom para nós também. Muito bem, pode falar, Max. Sobre o termo revelação, né? Primeiro que ela falou, né? Muito código, muitos símbolos, né? Então, eu mesmo já me ofereci para estudar a Bíblia com uma pessoa e ela falou, não, a Bíblia é para ficar fechada, né? E aí eu falei, poxa, ainda mais, e o curso que eu ofereci foi de Apocalipse, da série do Grande Conflito. E eu falei, mas você sabia que o livro Apocalipse quer dizer revelação? Né? E aí ela parou para pensar. Né? Então, quando a gente fala sobre revelação, eu gosto de pensar no contexto do livro de Cantares, da Bíblia. Porque ele tem, inclusive o capítulo 1 tem muitos paralelos com o livro de Cantares. Né? Ele fala, no verso 7, né, fala que Jesus logo vem, e a gente vê aquele paralelismo do noivo se encontrando com a noiva. Né? Então, quando eu penso em revelação, eu imagino aquele momento em que o noivo tira o véu da noiva. Não é? E é aquele momento tão feliz, né? Tem aqueles memes com o pessoal girando quando vê a mulher bonita. Né? Então, eu gosto de ver nesse sentido romântico, eu acho isso demais. E é muito bonito pensar nisso que a gente está, nesse aspecto da palavra, né? A palavra Apocalipse, e até a gente, né, a Bíblia, quando foi traduzida para o português, ela manteve a referência à palavra Apocalipse, a palavra Apocalipse do grego mesmo, né? Que é a ideia de revelação. Outras línguas traduziram, né? Outras línguas tomaram o direito, né, de usar a própria palavra revelação. E esse termo, a ideia do Apocalipse se chamar revelação, vocês disseram, dá essa ideia de algo bom. Mas também, como a gente estava falando antes do programa, e aí você falou um pouquinho sobre isso, Jéssica, a ideia de que a revelação ela existe, ela tem limite, mas ela existe também, né? Às vezes eu comparo Apocalipse, sabe aqueles livrinhos que uma figura é a letra A, outra figura é a letra B, e você tem que fazer as substituições para você descobrir a frase. Apocalipse é assim, né? São códigos que você tem que ver o que ele significa e substituir no texto para você entender. Mas Apocalipse, ele traz essa revelação assim, limitada. Não te mostra tudo. Porque você quer saber mais, né? A curiosidade faz a gente querer... Não, quero saber mais. Cadê? Onde está o restante disso, né? Mas, na verdade, ele para num ponto que Deus fala assim, parou.
é até aqui que você tem que saber, porque depois disso eu te mostro quando a gente estiver junto. Quando eu estiver junto com você, a gente senta e estuda junto Apocalipse. Porque até então tem coisas que a gente pode e que a gente não pode. E até por uma questão de saúde, né? A gente tem que ser saudável para estudar. Se a gente fica com muita informação, o que a gente vai fazer com informação que não vai levar a gente a nada? E é muito legal pensar nisso, porque a gente pensa no texto bíblico e às vezes a nossa vontade sempre é de preencher as lacunas das histórias, né? A gente olha para alguém, a gente fica sabendo da história de alguém, a gente já quer saber, não, a gente tem a história aqui, mas a gente quer saber, tá, mas o que aconteceu entre isso e entre isso? Quantas vezes a gente pergunta, o que aconteceu na infância de Jesus? O que Jesus fez? Mas a Bíblia não revelou, né? E isso é muito importante no estudo de Apocalipse, porque a gente não pode forçar no texto o que a gente quer revelar, é o que ele revela. Então, a gente tem que estudar com o foco na luz que está na Bíblia, usar a própria Bíblia para encontrar essa revelação também. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tenta forçar no texto bíblico a nossa interpretação, a nossa visão, mas o Apocalipse, ele é revelado de Jesus, Jesus revela o Apocalipse e ele é a revelação do Apocalipse. Então, é ele falando dele. Por isso que a gente não pode usar os nossos paradigmas, a nossa cosmovisão, a nossa realidade. A gente tem que voltar à palavra. Eu acho que tem que ver com saber diferenciar o que é teologia e o que é curiosidade. Quando ele falou da infância de Jesus, quando perguntam para a gente, Adão tinha um umbigo, né? Então eu tenho que saber diferenciar o que é relevante, né? Deus é um ser tão infinito, a história é tão longa, né? Ainda assim ele se limitou num livro grande, mas num livro limitado. E o que está ali é mais do que suficiente para cumprir o objetivo, que é amarmos a Ele, o aceitarmos e alcançarmos a salvação, aceitarmos a salvação. E é interessante pensar, Max, que tudo o que nós sabemos sobre Deus foi Ele quem revelou, foi Ele quem passou para nós. Então, um ser tão poderoso, tão grandioso, que ainda assim se importou com o ser humano para dizer assim, olha, eu vou me revelar a você e eu vou dizer para você quem eu sou, então até aqui você pode saber. E o que Ele revelou, nós sabemos, e o que não revelou, nós vamos conhecer mais para frente. Que é o que diz Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas pertencem a vós, a vossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. As reveladas são as do nosso interesse nessa temporada e a gente vai voltar no próximo bloco conversando um pouquinho sobre qual é o conteúdo dessa revelação, de onde vem essa revelação, a gente está falando aqui sobre Deus, mas qual é a origem dessa revelação e sobre o que é essa revelação. Se o Apocalipse é a revelação, o que ele revela. Então fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para o próximo bloco do Código Aberto.